Boa noite a todos. É sempre uma alegria voltar a essa casa, que é nossa casa. E nesse dia tão especial, além de ser aniversário da casa durante o mês, hoje faz exatamente 118 anos que desencarnou Bezerra de Menezes. É, sem dúvida, um dos maiores nomes da doutrina espírita, não só no Brasil, mas com certeza no mundo. Então, há 118 anos, esse grande apóstolo de Jesus voltava à pátria espiritual. E, como sempre, as nossas reflexões, a espiritualidade é sempre muito amiga quando, na leitura inicial, há esse casamento tão perfeito. Quando nós escolhemos esse tema, um só pastor, um só rebanho, sem dúvida, nós refletirmos sobre a situação do nosso mundo como está hoje. Normalmente isso é uma expressão que popularmente nós a vemos ao contrário. Normalmente nós escutamos um só rebanho, um só pastor. Colocamos um só pastor, um só rebanho de propósito, por quê? Porque a questão do monoteísmo em si, a questão do um só pastor, acreditamos que para a maioria de nós encarnados hoje na Terra, nas infinitas religiões e tipos de crença que nós temos, isso já não é mais um problema, a crença num Deus único. Acho que o nosso maior desafio hoje, sem dúvida, é nos enxergarmos como um só rebanho, em todos os aspectos. Nas 2 últimas semanas, nós temos vivido tempos quentes, não só no Brasil, como no mundo. Eu não sei se vocês acompanham, mas há pouco houve um ataque na Síria, supostamente ataque químico, onde mataram muitas pessoas. E há pouco o governo dos Estados Unidos se pronuncia dizendo que vai haver revide. Se pronuncia contra a Rússia, porque a Rússia apoia a Síria. Então vejamos, ele promete mísseis, promete vingar mortes com mais mortes. Então nós achamos que vivemos uma situação difícil no Brasil, mas nós temos que olhar um pouco mais à nossa volta. Por enquanto está no campo das ideias, lá já está no campo da morte física. Então nós, mais do que nunca hoje, nós temos que vibrar paz. Nós precisamos disso. E essa data não poderia ser mais simbólica. O dia do desencarne de um ser que, sem dúvida, pregou o amor enquanto esteve aqui, Bezerra de Menezes, e continua fazendo onde está, onde quer que esteja. Então, para nós refletirmos quanto a isso, nós escolhemos uma passagem de Jesus que ela é muito conhecida. É uma parábola bastante conhecida e riquíssima, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela é verdadeiramente um grande ensinamento de amor. Só que, como todas as passagens de Jesus, como todas as parábolas, nós, quando formos ler as parábolas que Jesus falou, nós temos que pegar em que circunstâncias ele falou, para quem ele falou. Por quê? Porque a parábola por si só, se nós contássemos ela agora, ela por si só não faria muito sentido. Por que Jesus usou um doutor da lei? Por que Jesus usou um samaritano? Então é importante nós sabermos em que circunstâncias isso foi elaborado. E essa passagem de Jesus, ela ocorre exatamente quando Jesus vai a Jerusalém para a sua última Páscoa, aquela Páscoa que ficaria marcada por sua crucificação. Então, antes de chegar na parábola propriamente dita, é bom nós sabermos onde é que ela começa. Essa parábola não começa em Jerusalém, essa parábola começa em Cafarnaum. Essa parábola começa quando Jesus, sabendo que tinha que subir a Jerusalém para ir à Páscoa, ele avisa aos apóstolos, os seus seguidores: nós vamos a Jerusalém. Só que isso em si não era um problema para eles. Não houve
surpresa, pois era a época normal de peregrinar até Jerusalém. O que deixou eles sem entender era o fato de Jesus querer passar obrigatoriamente pela Samaria. Os samaritanos e os judeus eram povos que eles não se davam. Era como se os samaritanos fossem os judeus que se desviaram, digamos, da verdade absoluta. Então, nem judeus conviviam com samaritanos e vice-versa. Tanto é que os próprios samaritanos chegaram a construir seu próprio templo. Então, isso era uma grande incógnita. Por que ele quer passar pela Samaria? Então, para nós termos uma noção, da onde eles estavam, Cafarnaum, a Jerusalém, além de ser uma subida, seria uma subida de em torno de 150 quilômetros. 150 quilômetros para serem feitos a pé, ninguém faz em um dia. Ou seja, eles tinham que ter algum local para pousar, para dormir, pernoitar. Então, ele manda alguns à frente, entre eles João, o evangelista, para tentar algum lugar para eles descansarem na Samaria. Só que, com certeza, Jesus já sabia a resposta. Talvez essa ida fosse mais para os apóstolos que foram do que para ele próprio. Porque quando chegaram lá, não teve nenhuma surpresa. Os apóstolos, os que foram encarregados de ir à frente, receberam aquele não bem substancial. Era de se esperar, por vários motivos. Judeu pedindo abrigo a samaritano. Judeu pedindo abrigo a samaritano que ia a Jerusalém, que era pior ainda. Então, quando eles voltam, eles dizem a Jesus o que Jesus sem dúvida já sabia. E à época era normal pessoas que peregrinavam receberem auxílio. Era quase um costume religioso dar pouso para essas pessoas. Então, o próprio João fala para Jesus: mas mestre, roguemos aos céus que caia fogo sobre a Samaria. Isso era uma lenda que se tinha, que quem não desse pouso cairia esse fogo do céu, de tão forte que era esse costume. Era normal haver essa peregrinação. Daí é nesse momento que Jesus fala: o filho da humanidade, ele não veio para destruir, ele veio para salvar. Então, é bom nós pararmos para pensar nesse ponto, porque Jesus, quando fala salvar, possivelmente não é o salvar que nós entendemos. Normalmente, quando nós falamos em salvação, é a seguinte situação: por exemplo, alguém está se afogando. Uma pessoa que vai salvar uma pessoa que está se afogando vai fazer o quê? Vai pular, agarrá-la e puxá-la. É normal, isso é salvação, na maioria das nossas concepções. Mas essa não é a concepção de salvação de Jesus. Muitos de nós quereríamos que assim fosse. Que Jesus viesse, nos carregasse nas costas e passasse pelas pedras que nós escolhemos passar. É essa a ideia de salvação que nós temos, de alguém nos arrastando, fazendo por nós, andando por nós. E não foi isso que Jesus veio fazer aqui. Jesus, talvez a palavra mais coerente no contexto do que a gente entende seria liberdade. Jesus veio tirar as nossas algemas e dizer assim: anda agora sozinho. Ou como disse a mulher adulta: vai e não tornes a pecar. Então, é bom nós pararmos para pensar isso. Ele não veio nos salvar no sentido popular. Não veio nos levar nas costas e passar por nossas provações. Porque, por mais difícil que seja, cada um de nós está hoje, independente da situação, apenas colhendo o que plantou em algum momento, seja nessa ou seja em outras. Então, essa salvação, ela não se dá nesse sentido. Então, é nesse clima que eles sobem a Jerusalém. Imagine quão cansativa deve ter sido essa viagem. Uma subida de 150, 160 quilômetros a pé, numa região extremamente quente, seca. Então, só para você ter uma ideia, Jerusalém está a mais de 800 metros acima do nível do mar. Ou seja, isso é uma subida muito pesada. Quando ele chega lá,
além de todos esses problemas, ele chega a Jerusalém e é indagado por um doutor da lei. É aí que começa efetivamente o desenrolar da parábola. Quando ele chega a Jerusalém e o doutor da lei querendo pôr em prova, eles queriam de alguma maneira arrumar um motivo concreto para crucificar Jesus. Então ele pergunta: mestre, é fazendo o que eu herdarei a vida eterna? Se a gente parar para pensar, é uma pergunta estranha, se você pensar que quem está falando é uma pessoa encarnada, viva. Que farei para viver eternamente? Só que a pedagogia de Jesus era tão fantástica que, se nós pararmos para olhar com cuidado, são raros os momentos que Jesus responde algo diretamente, com respostas diretas, é isso, é aquilo. Normalmente, Jesus, como o bom mestre, o bom educador, não dá respostas prontas. Ele faz o educando raciocinar. Então, raramente ele dava uma resposta direta. Ele responde com perguntas para nos fazer raciocinar. E não foi diferente aqui. Quando o doutor da lei pergunta a ele: que deverei fazer para herdar a vida eterna? Ele responde com duas perguntas. Outro diferencial. Ele diz: o que está escrito na lei e como a leis? Veja, são perguntas significativas. Por quê? Porque se ele tivesse perguntado só o que está escrito na lei, a parábola do bom samaritano talvez não tivesse sido desenrolada. E ele pergunta não só isso: o que é que tem na lei? Como é que você a lê? Porque é muito simples alguém chegar aqui e perguntar a um de nós: qual é a pergunta 614 do Livro dos Espíritos? Provavelmente alguém deve lembrar. Vai enunciá-la. Mas a questão não é eu saber o que está sendo dito. Como eu entendo isso que está sendo dito? E foi assim que ele pergunta. Ele diz: o que está escrito na lei? E não só isso, pergunta: como a leis? Isso aqui por si só já é um grande ensinamento para nós. Como nós estamos lendo os ensinamentos de Jesus? Será que a gente só sabe o que diz? Tem uma diferençazinha. Como nós estamos lendo esses ensinamentos? Daí o doutor da lei responde a Jesus: amarás o teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E o próximo como a si mesmo. Então Jesus, é nesse momento que Jesus fala: muito bem, então vai você e faz que viverás. Então aqui é bom a gente pensar que, como assim ele não já está vivo? Ele não já está encarnado? Jesus estava a nos alertar aqui o que? Será realmente que viver é simplesmente balançar o corpo para lá e para cá? Será realmente que viver é ter títulos para expor, títulos convencionais, títulos de pai, filho, marido, esposa, graduado, pós-graduado? Será que isso é viver? Só que o doutor da lei não estava satisfeito. Ele queria ainda uma resposta mais comprometedora de Jesus. Daí ele pergunta: mas mestre, quem é o meu próximo? É nesse momento que nasce a parábola do bom samaritano. Porque vê, essa parábola ela não fala de Deus. Ela não fala do amor a Deus, melhor dizendo. Ela vem nos dar um ensinamento de amor ao próximo. Porque àquela época, o problema do amar a um único Deus, com a exceção, logicamente, dos gregos, não era uma coisa tão longe. Até porque os judeus temiam a Deus, como muitos de nós ainda o fazem. Deus não precisa ter temido, nem o quer. Ele precisa ser amado. Não é nenhum mérito alguém abrir a boca para dizer que teme a Deus. Quem tem medo não quer dizer que tem respeito. Você gerar medo em alguém não é nenhum privilégio para se encher a boca. Você pode gerar medo, mas não ter um pingo de respeito, que não é o caso. Então, na hora que ele pergunta:
Quem é o meu próximo? Aí é nesse momento que Jesus narra para ele toda aquela passagem belíssima que é a parábola do bom samaritano. Que ele começa dizendo assim: descia um homem de Jerusalém a Jericó. Prestemos atenção nos detalhes. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. Primeiro ponto, descia. Jerusalém era o ponto mais alto da região, ou seja, dava para se ver praticamente tudo em volta. Então, Jesus se utiliza do elemento geográfico de maneira muito inteligente, porque Jerusalém representava o que para os judeus? Representava o ponto máximo de espiritualidade. As pessoas que iriam peregrinar até Jerusalém, no ensinamento oral judaico, era ir a Jerusalém para ver Deus e se deixar ver por Deus. Porque era o ponto mais alto, era o ponto que representava luz, propriamente dita espiritualidade. Então, quando ele fala, descia de Jerusalém a Jericó, Jericó era uma cidade de comércio. Veja, não só estava geograficamente mais abaixo, mas era uma cidade de comércio. Então, na hora que ele fala, descia de Jerusalém a Jericó, ele estava a nos dar, de maneira metafórica, uma queda espiritual. Um homem, que não se sabe quem era esse homem, estava em decadência espiritual, estava saindo da luz para a materialidade. Então ele diz, descia certo homem para Jericó. Quando esse homem ele é abordado por assaltantes, salteadores. O que esses assaltantes fizeram com ele? Roubaram o que ele tinha, deixaram ele praticamente segurado, semi-morto, como é narrado na passagem, e sem roupas. Aí talvez a gente possa pensar, mas o detalhe das roupas tem importância? Tem sim, porque do mesmo jeito que os judeus não se relacionavam com os samaritanos, em épocas de festa principalmente, uma pessoa não poderia tocar num cadáver, por exemplo, porque isso geraria impureza no corpo. Ou seja, ele não poderia voltar ao templo. Então, qual foi a ideia? Tinha lá um homem caído, que não se sabia de onde ele vinha, quem era, não se sabia se estava efetivamente morto ou não. Tanto é que o evangelista Lucas, está narrado no capítulo 9, ele diz, está praticamente semi-morto. Então veja como esse homem que descia nos representa como humanidade. Infelizmente nós estamos há um bom tempo numa decadência para a materialidade. E normalmente quem já teve o infeliz prazer de cair numa ladeira sabe que o difícil é, uma vez que nós perdemos o equilíbrio, para parar é bem difícil. Cair numa descida, o problema é só cair. Para voltar a se segurar é bem complicado. Então, aqui já tem uma imagem bem forte da nossa situação espiritual, a queda espiritual. Então, ele diz assim, por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Lembremos, Jesus está falando para um doutor da lei. Ele fala que em seguida desce um sacerdote. Se Jesus diz assim, desce um escravo, o doutor da lei viraria as costas e ia embora na mesma hora. Então, Jesus, como sempre, se utilizava de quê? Usava o vocabulário que sabia que a pessoa entenderia. Tanto é que Jesus falou de amor e caridade para todos. Só que a gente pensa que os evangelhos têm mensagens diferentes. São as mesmas coisas, com linguagens diferentes, porque são para pessoas diferentes. Do mesmo jeito que eu não posso falar para uma pessoa de 30 anos da forma como eu ensino algo a uma criança de 10 anos. Óbvio, são incompatíveis a compreensão. Então, Jesus fala, descia por aquele caminho um sacerdote. Só que o sacerdote, quando vê o homem caído, vejamos, ele não sabia quem era. Ele deveria ter ido olhar. Só que ele deve ter pensado, se eu for lá e encostar, eu vou ficar impuro. Ou seja, eu perdi toda a minha semana de purificação.
Tanto é que Lucas, quando narra isso, diz assim: o sacerdote, ao vê-lo, passa ao longe. Imaginemos o que essa pessoa semi-morta poderia estar pensando. Vem um sacerdote, ou seja, uma pessoa que teoricamente tem preparação o quê? Espiritual. Vê a minha agonia, vê a minha necessidade, só que o que os outros poderiam falar dele é mais importante do que uma possível sobrevivência minha. Então, o que é que Jesus está a nos dizer aqui? Que essa descida espiritual não é só para quem está desconectado com a espiritualidade. Às vezes a gente acha que estar dentro de um templo religioso necessariamente vai implicar em conexão com o alto. Então, aqui ele está a nos ensinar que preparação espiritual não significa evolução espiritual. Porque se assim fosse, o próprio sacerdote já teria feito aquele primeiro socorro ali. E não fez. Ele passa ao longe e continua sua caminhada. Vejamos, o sacerdote também descia em queda espiritual. Daí Jesus logo em seguida fala, descia por aquele mesmo caminho, do mesmo modo, descia um levita. Levita era aquela pessoa que estava com cuidado de estudar as leis. Estudar as leis. Poderíamos dizer que seria um cargo um pouco abaixo do sacerdote. Ele estava ali para estudar as leis. Do mesmo modo descia, ou seja, do mesmo modo estava em queda espiritual. O levita também passou ao longe. Imaginemos, vamos pensar assim, se o meu chefe espiritual passou ao longe, quem sou eu para fazer alguma coisa? Ou seja, mais uma vez Jesus nos dava outro ensinamento. Preparação espiritual não era suficiente para a prática da caridade. Preparação intelectual, menos ainda. Será que isso nos lembra alguma coisa hoje? Às vezes a gente acha que fazer caridade é transferir coisas. Nem trabalhos em casa espírita, propriamente dito, não necessariamente vai ser uma caridade. Porque caridade não é necessariamente o que nós fazemos, é como nós fazemos. Às vezes a gente acha que ser ateu é aquele que se diz não acreditar em Deus. Mas quantos semi-mortos não existem dentro das religiões? Pessoas que têm o conhecimento das letras, mas aquilo não se materializa na vida dela. Ou seja, será que nós somos tão diferentes assim do sacerdote ou do levita? Nós vivemos um momento de profunda descrença. E às vezes, parando para pensar nisso, convivendo com uma faixa etária bastante difícil, que é da adolescência para a fase adulta, você ouve vários dizendo assim que são ateus. Mas, às vezes, olhando, observando bem, a gente vê que, na verdade, na cabeça daquela pessoa, daquele serzinho ainda jovem, ateu para ele é não professar uma religião, não frequentar uma igreja, não frequentar uma casa espírita. Só que isso não é ser ateu. Quantas pessoas nós não conhecemos que talvez nunca pisaram num templo e são a caridade viva? Então, essa descrença é que está produzindo, e infelizmente vai produzir danos muito mais terríveis. Ninguém vive sem objetivos. Ninguém vive sem objetivos. Às vezes a gente pensa assim, não, mas essa juventude está perdida. Eles estão sem objetivos concretos. A gente está criando uma geração que pensa que viver é balançar o corpo e adquirir títulos. Só que isso não quer dizer nada. Às vezes você pode respirar por 100 anos e saiu igual, pior, espiritualmente ninguém sai, mas pode sair com mais dívidas. Pior em termos de aprendizado, que o espírito não retrocede, mas você pode adquirir mais dívidas sim.
Então, Jesus, quando dá esses exemplos, ele está dizendo claramente, há mais de 2000 anos, que não é o que eu falo que vai me fazer o que eu sou. É o que eu faço efetivamente. Nós temos que parar para pensar, será que as minhas vindas aqui, ou a qualquer outro templo religioso, está me fazendo uma pessoa melhor? Será que semana que vem eu vou vir aqui 1 milímetro melhor? Será que eu consegui absorver alguma coisa de bom para mim? Porque se for só mais uma rotina, se for só aquela coisa, eu vou bater o ponto hoje, 8 às 9. Se for só isso, é perda de tempo. Se não estiver me fazendo uma pessoa um pouquinho melhor, eu estou andando em círculos, eu não estou fazendo nada. Então, é nesse momento que Jesus diz, mas um samaritano que ia de viagem, veja como a forma como é dita faz diferença. Os 3 primeiros personagens faziam o quê? Desciam para nos dar aquela ênfase de quê? Da queda espiritual. Só que o samaritano, com que ele fala, ia de viagem. Mas ia de viagem para onde? Ninguém sabe. Mas o que é mais interessante é ele ter utilizado quem? O samaritano, para ser a figura que vai representar a caridade na história. Lembrando que os samaritanos fizeram o que com ele há pouco tempo atrás? Negaram a caridade do pouso da estada. Então, Jesus ali já estava a nos dar outra lição valiosíssima, que é a questão do perdão. Meus amigos, é por ilusão achar que guardar mágoa por alguém, raiva, ódio, independente do que a pessoa tenha feito, vai atingir aquele ao qual a gente pensa. Os mais afetados são aqueles que alimentam isso. Do mesmo jeito que quem doa aquela florzinha é o primeiro que perfuma a mão, o primeiro que atirar a lama é o primeiro que vai sujar as mãos. Então eu tenho que me perguntar, eu estou aqui para viver ou para passar a existência como um semi-morto? Eu vou gastar toda a minha existência com uma foto mental de um momento ruim da minha existência, mas eu tive uma situação ruim com A ou com B. Vai mudar alguma coisa? Eu me martirizar isso por uma vida vai mudar, vai me fazer uma pessoa melhor? Vai mudar outra pessoa? Também não. E a gente tem que, às vezes a gente se pergunta, mas qual é a minha missão aqui? Sair melhor do que entrou. Ninguém tem a missão de melhorar ninguém. Ninguém tem esse poder. Cada um tem a missão de auto-melhorar, de evoluir. Quando eu conseguir fazer isso, quando nós conseguimos fazer isso, o nosso entorno vai resvalar isso. Então, a gente às vezes se preocupa em mudar a pessoa para que o meio mude. E a gente se torna o velho homem, continua o velho homem, melhor dizendo. Então, o que é que o samaritano faz? Esse que ia de viagem. Ele não pergunta quem é, ele não pensa quem é, ele simplesmente vai. Ele não chega, mas por que você caiu? Mas por que você estava desatento? Mas você não sabia que aquilo era perigoso? Ele não faz isso. Ele vai, limpa aquele doente. Ele até usa a questão do vinho e do azeite. Passa azeite, passa vinho. Veja, essa passagem nos diz o quê? Quando alguém está necessitado, ele não quer receber sermão. Eu não estou preocupado. Se eu estou com uma dor muito grande, eu não estou preocupado. É que nem criança. Acabou de cair, a mãe passou 3 dias dizendo, não vá para aí que você vai cair, não corra aí que você vai cair. Depois que cair e quebrar um braço, a criança não está nem aí para saber se, não devia ter feito isso. Ela precisa de quê? Dos primeiros socorros. Você não vai passar 2 horas dando um sermão e a criança lá jogada com o braço quebrado. Então, além de não perguntar quem era, ele limpa as feridas, ele faz o quê? Ele apazigua aquela pessoa. O que é um templo religioso? É exatamente isso. É um momento que a gente vai vir aqui,
para tentar ficar um pouco mais equilibrados. A partir do momento que nós entrarmos naquela sala de passe, para acharmos que nós vamos ser curados, nós não entendemos nada do que estamos falando. Os passes não vão curar ninguém, assim como Jesus não fez. Eles servem para nós nos equilibrarmos. Nossa rede de água poderia ser água fluidificada. E porque água é um bem natural. Às vezes a gente acha que para ter bênção da espiritualidade eu preciso estar aqui. E não preciso. Então nós temos que saber para que isso aqui serve. Isso é um posto de saúde. Vamos fazer ataduras, mas lembrando que Jesus está aqui para quê? Para libertar e não para salvar. Porque senão nós vamos ficar mendigos espirituais. Nós vamos ficar aqui toda semana mendigando um pãozinho, só que aquele mendigo que recebe a doação, mas não se renova para começar a andar com as próprias pernas. Então nós temos que parar para pensar nisso. Há quanto tempo eu estou aqui? Há quanto tempo eu penso do mesmo jeito? Porque se não estiver fazendo diferença o que a gente faz aqui, ou em qualquer outro lugar, porque Deus é um só, o Espírito não tem religião. No momento que nós desencarnarmos, qual é a nossa religião? O Espírito não tem religião. Então não faz sentido nenhum, principalmente, vindo de uma pessoa que conhece os princípios da doutrina espírita, e recriminar a religião A ou B. Por um motivo muito simples. Nós sabemos que o Espírito é eterno. O Espírito não tem religião. A partir do momento que eu me preocupo com a religião do outro, é porque a minha não me satisfaz. É aí que eu vou me preocupar com a religião do outro. A minha não está me satisfazendo, não está me dando esclarecimento. E é pior quando vem de um espírita, porque sabe que o espírito não tem religião. É a mesma coisa de pensar, será que o plano espiritual, quando desencarnam pessoas, vai chegar e dizer assim, não, esse não é espírita, deixa ele aí. Claro que não. Jesus nessa parábola nos dá esse exemplo vivo. Não sei se nós prestamos atenção, mas Jesus envolveu aí judeus, samaritanos, sacerdotes e levitas. Ele juntou todas as oposições da época dentro de um ensinamento de caridade. E hoje o que nós queremos fazer é separar. Jesus não veio separar, Jesus veio unir. Jesus tem que ser a liga que vai unir a gente. Não é possível que alguém ache realmente que um planeta em que entre encarnados já passa dos 8 bilhões, acredito, possa ser possível regenerar-se com um único pensamento. Alguém realmente tem a ilusão de que muçulmanos vão virar espírita? Ninguém muda a cabeça de ninguém. Nós temos que nos preocupar em passar valores. Quando é que nós sabemos que nós estamos no caminho certo? Quando nós propagarmos amor. Religião, a gente sabe que ela é de Deus quando ela propaga amor. Então, o samaritano faz o quê? Acalma, bota ele no seu animal e leva-o até a uma hospedaria. Então veja que interessante isso. Ele não só acalmou, ele assegurou que ele pudesse se recuperar para tornar a andar com as próprias pernas. Às vezes a gente sequer acalma, só critica, chega e diz, você está assim porque você não fez isso, não fez aquilo. Vira as costas e pronto. Ele, além de ter praticado de indulgência, porque sabia que precisou e iria precisar, ele ainda assegurou a situação para que ele pudesse se reestabelecer. Chega na hospedaria e deixa aquelas 2 famosas moedas, e se for necessário, na volta ele ressarcia o dono. Daí, depois de falar isso, Jesus pergunta, qual desses te pareceu ser o próximo? Veja, Jesus falou tanto de princípios que tirou todos os rótulos da cabeça do sacerdote, que ele sem pensar simplesmente diz,
o que praticou com misericórdia. Ou seja, um sacerdote chamando um samaritano de irmão. É porque era Jesus? Não necessariamente. É porque os princípios, o amor, é poderosíssimo. Atinge até a pedra mais dura que existe. Ninguém aqui está dizendo que vai ser rápido. Mas o que o amor não conseguir fazer, nada mais vai fazer. É preciso muita, muita humildade para compreender o amor. Então, o que praticou com misericórdia. Tanto é, essa questão é tão importante que se nós formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, na instrução dos Espíritos, tem uma mensagem de Paulo de Tarso. A gente sabe que Paulo foi um dos maiores propagadores da doutrina de Jesus. Dentre outras coisas, na mensagem, Paulo nos deixa a seguinte mensagem. Meus amigos, capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Veja, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo de Tarso. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos fará melhores cristãos. Aí a gente para e pergunta, eu estou me tornando melhor cristão? Ou eu só estou acumulando informação como levita? Isso é importante. Daí ele continua, esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que, preste atenção no que ele falou, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. A ordem das palavras muda todo o raciocínio. Ele não falou que verdadeiro cristão é o que é verdadeiro espírita. Verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, quem sou eu para chegar para alguém e fazer assim, você tem que acreditar em reencarnação? Cada um enxerga do degrau que está. Há pessoas que necessitam passar pelo budismo, pelo judaísmo, pelo catolicismo, pelo protestantismo. Isso não quer dizer que não se vai chegar a Deus. Assim como muitos de nós frequentamos o Espiritismo, mas não estamos nele. Por que é tão difícil seguir essa doutrina? Porque toda iluminação traz consigo, automaticamente, simultaneamente, responsabilidades. Nem todo mundo está preparado para trazer consigo não só o esclarecimento, o consolo. Se fosse possível, a gente queria só o consolo, mas no consolo vem a responsabilidade. Então, percebam que nessa parábola, quando Jesus responde através de perguntas, ele torna a nos dizer, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque quem respondeu ao sacerdote foi ele mesmo. Ou seja, a resposta estava dentro dele, como está dentro de cada um de nós. Só que nesse barulho que nós temos, nós perdemos o costume, se é que já tivemos, de silenciar. Silenciar não é ficar calado, é tentar se ouvir. Aquele que tomba, ele silencia para que o mundo escute a necessidade. Será que a gente está escutando a necessidade dos que tombam? Ou será que a gente só acha que só nós tombamos? Tanto é que nós fomos ao Livro dos Espíritos, na questão 649, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, isso está na parte 3 do capítulo 2, Lei de Adoração.
Na 649, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? Os Espíritos respondem: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima-se o homem sua alma. Às vezes, quando a gente fala em adoração, a gente pensa que é cultuar pessoas ou imagens. Será que nós estamos adorando a Deus como os Espíritos nos ensinaram? Fazer uma prece ao estilo espírita não quer dizer que eu esteja com o meu pensamento elevado a Deus. A adoração, ela é uma elevação do pensamento a Deus. Só essa resposta nos diz: isso não tem local, nem lugar, nem hora. Será que eu preciso estar aqui para levar meu pensamento a Deus? Será que Deus seria tão pequeno de deixar um local que é temporário como um local para ali encontrar? Quando a gente pensa, a fé transportará montanhas, os judeus achavam que o quê? Que ir a Jerusalém era chegar a Deus. Essas montanhas se espalharam. A fé transportou essas montanhas. O templo não está mais lá em Jerusalém. Esse templo está onde? Kardec, na 653, pergunta: precisa de manifestações exteriores a adoração? Eles respondem: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Será que eu estou adorando a Deus com o meu coração ou com meus lábios? E o importante aqui, quando ele fala: em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Como é que nós nos comportamos quando estamos adorando a Deus? E nos locais em que, teoricamente, se adora a Deus? Porque às vezes a gente pensa que errar é falar algo. A gente pode a gente pode pecar de maneira muito forte com uma coisinha muito poderosa chamada pensamento. Tanto é que ainda nessa questão, no item A, Kardec faz assim: será útil a adoração exterior? Os Espíritos respondem: sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Será realmente que eu ter a receita para todas as doenças me faz um bom cristão? Quantos de nós tem todo aquele discursinho pronto? Fulano está passando por isso, é porque você não fez assim. Fulano está passando assado, é porque você não fez daquele jeito. Mas virou as costas, é uma pessoa que fala dos outros, é invejosa, cria intriga. Isso acontece em todos os locais, na rua, em casa, em templos religiosos. A gente está aqui dentro. Não é que ninguém vai virar anjo de um dia para o outro, que não vai. Mas nós temos a obrigação, como Kardec diz, o bom espírito é aquele que luta contra as próprias imperfeições. Então, eu virei minhas costas, eu começo a falar da roupa de fulano. Eu virei minhas costas, eu começo a falar da situação familiar de fulano. Quem muito fala do outro esquece que tem uma vida para administrar. Ou pelo menos para começar a viver. Porque infelizmente o que a maioria de nós faz é sobreviver. Sobrevivência não é o objetivo da encarnação. Sobrevivência é biológico. O objetivo da encarnação é a gente aprender a viver. Aprender a viver. Emmanuel tem um texto no Vinha de Luz que ele comenta uma passagem, aquela passagem do cego que foi curado no templo. Quando o cego percebe que Jesus está adentrando, ele grita: mestre, mestre. Aí Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Que eu veja.
Emmanuel colocou como título dessa mensagem: não basta ver. Ele diz assim: a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida à cura, acompanha Jesus, glorificando a Deus. Todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, voltam-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Nossa amiga Rafaela, na sua última exposição, ela falou algo bem interessante, que nós frequentemente batemos nessa tecla. Espírita, quando está aperreado, como nós falamos no Nordeste, chama tudo que é tipo de espírito de luz. Chico, Sheila, Bezerra de Menezes, chama todo mundo que conhece, que vem na mente. Só que esquece de um ser que sempre esteve, sempre está conosco, que é o nosso mentor espiritual, que é o nosso anjo guardião, como queira chamar. Ou seja, nós queremos a ajuda de espíritos ditos iluminados, e o são. Só que Deus não seria tão amador para nos dar guias que fossem piores do que nós. Quem faz isso somos nós. Nós é que somos cegos, conduzindo cegos. Deus não faz isso. Então, nosso guia espiritual, nosso mentor espiritual, ele está conosco diariamente. Só que a coisa chamada livre-arbítrio não o permite que ande por nós, apesar de nós queremos isso bastante, essa salvação e não a libertação. Então, às vezes a gente, quando está, normalmente, infelizmente, nós procuramos a Deus quando nós estamos lá embaixo. Poucos são como o cego que, ao se reerguer, ao se reestabilizar como o que descia de Jerusalém, vão glorificar a Deus. Normalmente, quando o nosso corpo físico aparentemente está bom, nós simplesmente viramos as costas. Seja uma casa espírita, seja uma igreja, seja lá o que for. Deus ou Jesus só nos é útil no momento em que nós estamos precisando de benefícios materiais. Então, ele continua: raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que obscurecia, antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, sem dúvida essa parte que mais nos chamou a atenção, em razão disso, ele diz: a terra está repleta dos que creem e descreem. Tem como fazer isso? Tem. Nós acreditamos muito que Jesus vai nos salvar. Mas se não chegar na hora que eu preciso, eu não creio mais. Eu fui abandonado. Estudam e não aprendem. O levita tinha as leis na cabeça, mas aquilo não se materializou para ele na vida. Eu estudo e não aprendo. Não aprender não é memorizar. Não aprender é não fazer aquilo de algo útil para a gente no dia a dia. Poder de memorização todo mundo tem. Todo mundo tem. Isso não nos vai fazer espiritualizados. Esperam e desesperam. Aquela coisa, eu tenho fé, eu vou esperar. Mas no mesmo momento já começa a explodir para o mundo. Porque eu estou assim, não aguento. Eu quero fugir. Nessas quedas, nesses desalentos, é que muitos suicídios acontecem. Ensinam e não sabem, e virão falsos profetas. Quantos de nós ensinam o que não sabem?
Por isso que nós temos que ter muito cuidado em falar apenas de terrenos que nós já pusemos os pés. Se nós não conhecemos, a forma mais sábia é o silêncio. Se a nossa palavra não conseguir edificar ninguém, é melhor ficar calado. Porque ninguém tem o direito nenhum de desestimular a evolução de ninguém. Você tem o direito de parar a sua, mas de desestimular do outro não. Confiam e duvidam. Eu estou aqui. Eu acho que a vida pós-carne existe. Mas será? Quantos casos absurdos nós vemos de pessoas que frequentam mediúnicas, trabalham em mediúnicas, que duvidam da existência dos espíritos? A gente pode mentir para o outro, que nos vê em carne. Ninguém mente para o mundo espiritual. Porque sem falar, nós já somos o que realmente somos. Agora, eu vejo o que ele está me mostrando. Isso não quer dizer que ele seja isso. Cada um é o que tem dentro do seu mundo interior. Cada ser tem um universo particular. Então ele fala assim: aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e não só vendo, seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão do Cristo, mas não basta ver simplesmente. O que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Então, que nós lembremos do Cristo como Ele realmente veio, desceu para os necessitados, não só para ensinar o bem, Ele veio materializá-lo. Então, nós não precisamos mais utilizar, por exemplo, de redes sociais para ficar maldizendo o mundo. O mundo já está complicado demais, ele já está suficientemente enrolado. Ao invés de gastarmos 5, 10, 2 horas do nosso dia para distribuir energia negativa, que oremos para a paz. Porque a gente pode até não estar sendo afetado tão diretamente, mas não existe fora. Não existe fora. É fora da minha casa, é fora, não existe fora. Nós somos um só. Quando a gente conseguir ver, quando nós conseguirmos nos enxergar como esse um só rebanho, aí sim, o tão famoso mundo de regeneração vai chegar. Vai chegar com espíritas, com católicos, com evangélicos, com budistas, com muçulmanos. Porque isso aqui é só uma passagem. A Terra nem foi o primeiro, nem vai ser o último ponto da gente. Seria muita ingenuidade olhar para o céu e achar que esse pontinho é a única escola que existe. Nem foi o primeiro, nem vai ser o último. Então que a gente emane energias para os que virão e para nós mesmos consigamos evoluir. Que não tem força nenhuma que supere o amor. Pode ser que demore, pode ser que tarde, mas nunca o mal vai prevalecer em cima do amor. Porque amor vem de Deus. E o Criador está acima da criatura. Que Jesus ampare todos nós hoje e sempre. Muito obrigado.